Olá, alunos! Vamos começar então a correção das atividades de matemática da semana 4 do PET 4 do primeiro ano do ensino médio. Atividade 1 é uma questão do Enem. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população. P de T é igual a 40 vezes 2 elevado a 3T, em que T é o tempo em hora e P de T é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos a população será. Então, eu tenho essa fórmula que me dá a população dessa colônia de bactérias em função do tempo. E aqui falou que é a população em milhares de bactérias e o tempo é dado em horas. O tempo é em hora. E está querendo qual é a população depois de 20 minutos que esse experimento começou. Então, ó, P de um certo tempo vai ser 40 vezes 2 elevado a 3 vezes esse tempo. Mas que tempo é esse? 20 minutos. Porém, o enunciado me disse que essa fórmula aqui, o T está em horas. Então, eu tenho que transformar esse 20 minutos em hora. Então, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui no cantinho. A gente sabe que uma hora são 60 minutos. A gente quer saber quantas horas existem em 20 minutos. Multiplicando o cruzado, 60 vezes x, 60x, 1 vezes 20, 20. 20 sobre 60, posso cortar zero. Sobra 2/6, que eu simplificando por 2, dá 1/3. Então, 20 minutos é 1/3 de hora. Como que eu posso pensar sobre isso? Toda vez que eu quero transformar uma unidade em outra, eu coloco aqui, eu tenho sobre a minha unidade base. Então, seriam 20 minutos, cada hora tem quantos minutos? 60. E foi justamente o que deu aqui, ó, 20 sobre 60, 1/3 que está simplificado. Então, se eu tiver que transformar minutos para hora, eu divido a quantidade de minutos que eu tenho por 60. Então, aqui vai ser P de 1/3 de hora. E aqui o expoente, 1/3. Então, a população em 1/3 da hora, que equivale aos 20 minutos, é 40 vezes 2, 3 vezes 1/3. Fazer maiorzinho aqui embaixo. Embaixo desse 3 tem 1, posso cortar, ó. 3 e 3, ficou 1. Então, esse 2, 3 vezes 1/3 é 1. População em 1/3 de hora será 40 vezes 2 elevado a 1, dá 2. Então, essa população vai ser de 80 mil bactérias. E aí, o que que tá pedindo aqui? Depois dos 20 minutos, o que que vai acontecer com essa população? Não vai ser reduzida, então nem A, nem B, nem C não podem ser. Quer saber se ela foi duplicada ou triplicada? Ela foi duplicada, porque antes eu tinha 40 mil e agora eu tenho 80. Então, resposta, letra D. Atividade 2. Um dos perigos da alimentação humana são os micro-organismos, que podem causar diversas doenças e até levar a óbito. Entre eles, podemos destacar a salmonela. Atitudes simples, como lavar as mãos e armazenar os alimentos em locais apropriados, ajudam a prevenir a contaminação pelos mesmos. Sabendo que certo micro-organismo se prolifera rapidamente, dobrando sua população de 100 micro-organismos a cada 20 minutos, determine. Letra A. A lei da função, que fornece o número de indivíduos da população desse micro-organismo em função do tempo, em minutos,
contado a partir do instante em que a população é de 100 indivíduos. Então, olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem uma cultura de micro-organismos que ela vai dobrando a quantidade de bactérias, de micro-organismos a cada 20 minutos. Então, quando eu tenho no meu tempo igual a 0, no início das observações, eu tenho 100 micro-organismos. Com o tempo de 20 minutos, decorrido 20 minutos da experiência, isso dobra. Ele vai para 200 micro-organismos. Com mais 20 minutos, ou seja, 40 minutos de observação, isso aqui dobra, vai para 400. Com mais 20 minutos, que dá 60 minutos, isso aqui dobrou, foi para 800 micro-organismos. Com mais 20 minutos, em 80 minutos no total, isso aqui dobra. Isso aqui foi para 1.600. No tempo de 100, que é 80 mais 20 minutos, né? Isso aqui dobra. Isso aqui vai para 3.200. A gente consegue perceber que à medida que o tempo vai passando, essa colônia ela vai aumentando, ela vai tendo um aumento muito grande, né? Isso aqui vai dobrando. Então, eu preciso achar a lei dessa função. Isso aqui caracteriza uma função exponencial. E aí, como que é essa função? A população em função do tempo vai ser os 100 micro-organismos do início. E aqui vai acontecer alguma coisa em função do tempo. O que está acontecendo a cada 20 minutos? Ela está dobrando. Então, eu vou multiplicar por 2. Isso daqui vai ser elevado ao meu tempo. A minha variável é o tempo. Só que quer a variável, o tempo aqui em minutos. E não a cada 20 minutos. Aqui a gente fez a cada 20 minutos. Como a gente fez lá na atividade 1, que para transformar o minuto em hora, a gente dividiu o que a gente quer pela minha base. Qual que é a base? O que é a minha base de cálculo? Era a hora. Então, eu dividi os meus minutos pela minha base de cálculo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dividir o meu tempo pela minha base de cálculo. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dividir o meu tempo, que é a minha variável, pela minha base de cálculo, que são os 20 minutos. Então, a minha função, a população em função do tempo é 100, que estava no início, vezes 2, porque dobrou, e a minha variável está aqui. Ele dobra em função do tempo. E por que está tempo sobre 20? Porque a minha base de cálculo é 20 minutos. Então, essa é a lei da função que traduz esse problema. São os micro-organismos dobrando a cada 20 minutos. Então, isso daqui, letra A. Letra B. Em quanto tempo a população de micro-organismos será de 3.200 indivíduos? Então, a fórmula população em função do tempo é 100 vezes 2 elevado a t sobre 20. Aqui está perguntando em quanto tempo. Eu preciso achar o tempo, sendo que eu tenho a população. A minha população é de 3.200. Olhando por aqui, pelo meu esquema, eu consigo achar, né? 3.200 vai ser quando o tempo for 100. Mas se eu não tivesse feito isso aqui, eu teria que jogar na fórmula. Então, vamos aprender a fazer com a fórmula. Então, 3.200 é a população. É igual a 100 vezes 2 elevado a t sobre 20. Vou trocar tudo de lugar. Então, se eu troco tudo, não preciso trocar sinal. Então, a minha variável está aqui junto com o 2. Esse 100 que está multiplicando, ele pode vir para o outro lado dividindo. Então, t sobre 20 é igual a 3.200 dividido por 100 dá 32. Base 2 elevado a um expoente, eu tenho que transformar isso aqui também em base 2. Se eu fizer a fatoração do 32, eu vou ver que vão dar
5 fatores 2. Então, isso aqui é a mesma coisa do que 2 elevado à quinta. Base igual, posso cortar a minha base, o que que sobra? Expoente do lado esquerdo e expoente do lado direito. Debaixo do 5 tem 1, multiplico cruzado, 1 vezes t, 5 vezes 20, 100. Esse 100, ele é em minutos. Poderia ser aqui minha resposta, porque a atividade não pediu em hora, mas para eu transformar isso aqui em hora, a cada 100, quantos 60, né, tem aqui dentro para ser uma hora? Tenho uma hora, tenho um grupinho de 60, 100 menos 60 sobra 40. 1 hora e 40 minutos. Também pode ser uma resposta. Atividade 3. Em epidemiologia, se utilizam diversos modelos matemáticos para representar o número de pessoas contagiadas por uma enfermidade. Por exemplo, o número de pessoas contagiadas por um vírus está dado pela função. Então, o número de contagiados em função do tempo é 10.000 vezes 2,72 elevado a t sobre 2,72 elevado a t mais 9.000. Sendo t a quantidade de dias. Então, ele já falou que o meu tempo é em dias. Letra A. Quantos contagiados se esperam em que haja em 1, 4 e 10 dias? Use calculadora. Então, essa letra A é impossível fazer sem calculadora. Por quê? Vamos fazer primeiro em um dia. A fórmula é f de t 10.000 vezes 2,72 elevado a t sobre 2,72 elevado a t mais 9.000. Então, o meu t vale 1, né? Então, é 10.000 vezes 2,72 elevado a 1 sobre 2,72 elevado a 1 mais 9.000. Então, f de t é igual 2,72 elevado a 1 dá 2,72 vezes 10.000 dá 27.200. 2,72 mais 9.000 dá 9.002,72. 27.200 dividido por isso, 3,02. Agora, vamos fazer para o período de 4 dias. A fórmula é a mesma, né? Então, f de 4 é igual a 10.000 vezes 2,72 elevado a 4 sobre 2,72 elevado a 4 mais 9.000. Então, resolvendo todas essas contas, 2,72 elevado à quarta potência dá 54,74. Então, se eu resolver aqui em cima, dividir pelo de baixo, a gente tem que achar 60,45. Que é só questão de ordem, o que pode ser que aconteça algum erro, é só questão de ordem de operação. E para um período de 10 dias, f de 10 é igual a 10.000 vezes 2,72 elevado a 10 sobre 2,72 elevado a 10 mais 9.000. 2,72 elevado a 10 dá 22.166,1. Aqui eu estou arredondando, porque é infinito. Uma dízima não periódica. Resolvendo essa continha aqui, dá 7.112,25.
Então, um dia, mais ou menos 3 pessoas, 4 dias, 60 pessoas, e em 10 dias já tem 7.112 pessoas contaminadas. Letra B. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Vamos prestar atenção aqui. A gente nem precisa construir o gráfico para ver se ela é crescente ou decrescente, porque a gente já tem 3 pontos. À medida que o meu T foi aumentando, o meu T seria o X. O que está acontecendo com o Y? Ele também está aumentando, ele passou de 3 para 60 para 7.000. Se um aumenta e o outro também aumenta, significa que é uma função crescente. Caso vocês queiram desenhar o gráfico também, não tem problema. Mas analisando os pontos, as ordenadas, a gente consegue ver que é uma função crescente. Então, a gente termina aqui a correção dessa semana. Até a próxima semana.